Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é tecer aqui alguns comentários, e também fazer aqui alguns contrapontos, digamos assim, a esse vídeo do padre Gabriel Vilaverde, cujo título é Explicando a Polêmica do Documento do Vaticano. A gente vai perceber, eu não vou aqui acompanhar o vídeo junto com vocês, porque não dá com o meu computador, ele está com problema no áudio, mas a gente vai perceber, se vocês assistirem, que é um vídeo, aliás, é uma posição que ele toma aqui bastante contraditória. Para termos uma ideia, o vídeo começa com as falácias modernistas e termina com liberalismo religioso, com liberdade religiosa, liberdade de pensamento, alguma coisa do tipo. E para aqueles ouvidos que escutam, mas que não estudam a sã doutrina, as pessoas podem cair. Eu me recordo que quando eu era criança e acompanhava pela TV aqueles desfiles militares no 7 de setembro, achava maravilhoso. Dizia, olha como é harmônico, como é uniforme. Mas quando eu quando eu entrei na vida militar, que fui militar da Marinha, e participei de vários desfiles, eu percebi que não é tão assim. Existem erros grotescos ali que nós praticamos. E que por alguma técnica, por alguma coisa ali, não fica visível totalmente para aqueles que não compreendem, para aqueles olhos não bem treinados. Semelhantemente aqui somos nós. Para aqueles ouvidos não bem treinados, instruídos, melhor dizendo, catequizados, pode cair na conversa dele, no discurso dele, porque é um discurso modernista, e o modernista tem essa característica. Como o modernismo é a síntese de todas as heresias, e essa síntese é muito bem feita. É uma coisa que você fala você afirma e nega ao mesmo tempo. É algo absurdo. Nós vamos aqui perceber. Dito isso, eu vou mostrar aqui para vocês só apenas o início do vídeo e o final, para vocês perceberem que eu não estou tomando aqui gato por lebre, ou seja, eu não estou levando vocês ao engano. Vou fazer aqui uma análise racional, como ele mesmo pede, Afirma aqui que deve se proceder o católico. Só um momento, por favor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, estou gravando esse vídeo para explicar este documento que a Igreja publicou no dia de ontem, 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, falando sobre dois títulos que geralmente os fiéis atribuem a Nossa Senhora. O título de corredentora e o título de medianeira. E aí está uma confusão na internet, um diz uma coisa, outro diz outra. Alguns vídeos chegaram para mim, padre, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu dizia, meu Deus, quanta bobagem, quanta doidice, quanta maluquice. O grande problema do católico é querer levar as coisas na emoção e nunca pelo lado da razão. Existem dois livros que todo católico deveria conhecer, assim, de A a Z, do alfa ao ômega. Um é a Bíblia Sagrada, e vamos confessar, a grande maioria não conhece, por preguiça, porque a igreja orienta. E o outro grande livro é esse aqui, o Catecismo da Igreja Católica, que muita gente até tem, mas não lê e não conhece. Se perguntar qualquer coisa a respeito do catecismo, até fala, porque o catecismo, mas não tem conhecimento nenhum
do que está aqui escrito nesse livro, né? Então, assim, como sacerdote, eu acho que é o meu dever explicar aos fiéis católicos, porque eu digo assim, existem dois grupos de protestantes, né? Os protestantes que estão fora da igreja, e esses protestam por natureza, e os protestantes de dentro da igreja, que fazem muito mal e pouco bem. Aliás, nenhum bem. Bem, eu acredito que deu para vocês escutarem aí, né, esse início. E olha os absurdos que tem, né? Ele logo no início fala, né, que essa questão da polêmica em torno desses títulos que é dado a Nossa Senhora como corredentora e também como medianeira. Ele falou que são os títulos que alguns fiéis dão. Bem, não é bem assim. Eu, a princípio, pensei que ele estava se referindo aos fiéis como o corpo místico da igreja, tanto a igreja docente quanto a discente. Mas depois eu concluí que não. Concluí por quê? Porque ele fala, né, que os fiéis dão e depois ele fala que vai dar uma explicação aos fiéis. Então ele está se colocando ali como a igreja docente, ou seja, a autoridade, aquela que ensina, para os fiéis, que somos nós, a igreja discente. E o detalhe disso aí é o seguinte, que esses títulos não foi dado simplesmente por fiéis, já começa assim, não foi dados por fiéis, foi dados por santos, por doutores da igreja, inclusive papas santos, como São Pio X se referiu a Nossa Senhora também como corredentora, Papa Leão XIII, exceto essa seita pós-conciliar, não aceita Nossa Senhora como corredentora, como quando ele mesmo fala aí, que já foi pedido para o Papa Bento XVI, ele não aceitou, mas antes, como ele discorre no vídeo, o Papa João Paulo II utilizou, mas depois recuou, o Papa Bento XVI não quis promulgar o dogma, o Francisco falou que era uma tonteria, ele mesmo fala que o Francisco disse que não aceitaria, e agora eles estão definitivamente, através de uma nota, que isso aí não é uma nota, é como se fosse uma ordem, praticamente proibindo, afirmando ser tipo inadequado, inconveniente, que não se pode atribuir a Nossa Senhora esse título de corredentora. E como a gente viu no vídeo anterior, se vocês tiverem assistido, não é assim. Existe sim fundamentos teológicos, existem fundamentos na tradição da igreja de chamar Nossa Senhora de corredentora. E não é uma questão de simples fiéis, porque nós fiéis, leigos, não temos autoridade nenhuma para introduzir na igreja conceitos, atribuir alguma coisa. Nós não temos essa autoridade. Quem tem é o magistério da igreja. Sim, pode ser introduzido na igreja alguma coisa vinda dos fiéis leigos, como São Francisco de Assis, por exemplo, mas isso é uma exceção. Mas era um homem santo, não é qualquer um que chega lá e... Não, tem aí a ordem franciscana, tal, aquela coisa toda, mas ele era um santo. É diferente. E a prática de vida dele, alguns conceitos da vida de São Francisco de Assis foram tomados pela igreja e a igreja depositou nos seus tesouros. Assim. Então já começa assim. É um absurdo. Ou seja, já começa com esse modernismo. E essa linguagem dele, dos fiéis, não é assim tão, digamos assim, acidental. É porque eles são formados assim. Para pensar que os fiéis que comandam a igreja, como eles falam, né, no próprio documento, Mater Populis, que ele justifica os títulos de uma forma absurda. Aliás, justifica porque não devemos chamar Nossa Senhora de uma forma absurda. Só para vocês perceberem. E como ele tocou também, né, no tema aí, que ele falou que os dois grandes livros são as Sagradas Escrituras e o Catecismo,
e ele fala que o catecismo, ele não tem autoridade sobre o catecismo, sobre as Sagradas Escrituras, tal, aquela coisa toda, e que é o livro por excelência para eles, né? E eu vou confessar que eu não estudo esse livro, porque é um livro que ele é anticatólico, por mais que contenha aí algumas verdades, mas o veneno também está inoculado, por isso que é muito perigoso. Eu penso e tenho certeza, na verdade, que se houvesse um verdadeiro magistério, uma verdadeira tradição, a continuidade dos verdadeiros papas, esse livro aí, ele teria sido excluído. Por quê? Porque contém coisas que são anticatólicas, que inclusive vamos até ver aqui uma delas. Eu baixei aqui o Catecismo da Igreja Católica, está aqui, ó. A gente olha aqui nessa questão 816, parágrafo 816. Diz o seguinte: a única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Aí eu pergunto, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica ou subsiste nela? Olha só o termo que eles utilizam, subsiste. O termo correto para ser utilizado é o termo ser. A Igreja Católica é, mas eles têm aqui, justificando aqui, ó, o decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Olha só. Sempre esse termo aqui, povo de Deus. Eles vão substituindo aos poucos. O povo de Deus, quem é esse povo de Deus ao qual ele está se referindo? Porque para qualquer católico, fora da igreja não há salvação. Então o povo de Deus, para eles, são as outras religiões. E isso é falso. Porque eles são ecumênicos. Inclusive, a proibição de utilizar o título de corredentora é por razões ecumênicas, como a gente vai perceber. E eu acredito que aqueles que já leram o documento, eu já li o documento Populis aí, o Mater Populi Fidelis, nas partes específicas. Isso é um absurdo. Mas vamos dar continuidade. Aqui tem um outro, digamos assim, parágrafo aqui, no mínimo, como diz no interior, cabuloso. Olha só o que eles falam aqui, ó. As relações da igreja com os muçulmanos. Mas o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos, que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Isso aqui é falso. Os muçulmanos não adoram o mesmo Deus que nós. Por exemplo, nós adoramos a Santíssima Trindade. Para eles não existe Santíssima Trindade, tanto para ele quanto para os judeus. Nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Para eles, nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, é um profeta apenas. Ficou claro? Então, isso é próprio do modernismo. Esse catecismo é modernista. Não é um catecismo católico. E aí, padre? O senhor também está de acordo com isso aqui? O senhor adora o mesmo Deus que os muçulmanos? E aí? Isso aqui é verdadeiro também? É católico? É o livro por excelência? Então, é por isso que eu digo, o que esses padres falam não é acidental, não. Faz parte da formação modernista ecumênica deles. Mesmo que muitos deles não afirmem
que utilizam, que são modernistas e ecumenistas, ecumenista nesse sentido modernista, ou seja, de fazer alianças com as falsas religiões, eles, mesmo que não admitam, eles fazem. Eles são assim, são semelhantes a esses professores atuais, que muitos afirmam que não gostam de Paulo Freire, isso, aquilo, outro. Não importa se você gosta ou deixa de gostar de Paulo Freire. O que importa é que quando você vai para a escola, você adota as posições de Paulo Freire, mesmo sem querer. Eu já vi muitos professores afirmar, não, eu não gosto, eu sou contrário, mas quando vão para a sala de aulas, aplicam. Por quê? Toda a formação deles, essa formação de pedagogia recente, todos eles são centrados nessas, digamos assim, pedagogias, como a de Paulo Freire, socioconstrutivismo, comunismo, toda essa porcariada toda. Então, não importa se você concorda ou deixa de concordar, acha bonito ou deixa de ser bonito, o que importa é que você pratica. E é assim, é a realidade. E vou dar continuidade aqui, alguém me enviou um áudio, desculpa. E vou dar continuidade aqui, rapidamente, propriamente no vídeo aqui, né? Eu não vou dar continuidade ao vídeo, vou dar continuidade ao que ele falou. Aí depois, né, ele discorre. Inclusive, vou até mostrar aqui algo que eu vi, bem interessante aqui, ó. Papa Leão XIV cria sala de oração para muçulmanos dentro do Vaticano. Aí eu pensei que isso aqui era assim, que não era bem assim e tal, e fui dar uma lida, né? Olha só o que eu encontrei. O Papa Leão XIV, atual líder da Igreja Católica, autorizou o uso de uma sala de oração para muçulmanos dentro do Vaticano, segundo confirmação recente de uma autoridade eclesiástica. Aí, aqui embaixo. Durante a entrevista concedida ao jornal italiano La Repubblica, o cardeal Giacomo Cardinale, vice-prefeito da Biblioteca Católica Apostólica do Vaticano, confirmou a medida. É claro que alguns estudiosos muçulmanos, ele afirma, né? É claro que alguns estudiosos muçulmanos nos pediram uma sala com um tapete para rezar, e nós acedemos a ele, declarou. Olha que absurdo. Primeiro é o seguinte, esses muçulmanos estão fazendo o que lá? Estudando o que lá? Rezando ao mesmo tempo. Olha que absurdo. Isso é heresia, isso é apostasia. Deu para compreender? E aí, padre? Vai aceitar o seu Papa fazer isso? Deu para compreender? Que é muito perigoso, digamos assim, escutar os vídeos desse pessoal e não ter o mínimo conhecimento católico, o mínimo conhecimento da doutrina. Ficou bem claro que, como para ouvidos não bem instruídos na doutrina católica pode cair. E depois, né, ele continua, ele diz o seguinte: caso a igreja proclame o dogma da corredentora, fica sem sentido. Isso é falso, não fica sem sentido. Demonstrei isso aí em vídeos anteriores. Aliás, no vídeo anterior, o canal também Controvérsia Católica fez vários vídeos sobre isso, inclusive eu até recomendo que o assistam. E que, se fosse sem sentido, propriamente dito, os próprios papas, como o Papa Leão XIII, Papa Pio X, não teria utilizado. Então, não é sem sentido. Aí eu pergunto, você, padre, tem mais autoridade de que São Pio X, que ele é um verdadeiro Papa? E aí, você tem autoridade contra o magistério? Não, não tem, mas eles são modernistas, eles podem contrariar um verdadeiro Papa, não tem nenhum problema. Mas vamos dar continuidade. Aí depois, né, ele fala, né, no vídeo ele fala que muitas pessoas o indagaram, afirmando que, aliás, o indagaram acerca de que essa declaração seria para agradar protestantes. E ele fala, não, baixe a bola. Não, não é bem assim, não foi para agradar protestante. E depois ele diz, né, que na igreja tem doido para tudo. Ele tem que tomar cuidado com esses termos, porque acho que é o Evangelho de São Mateus, que está lá bem claro que
A gente não pode chamar alguém de doido, porque isso pode levar para o inferno. Às vezes a pessoa está fazendo uma indagação legítima. Inclusive, o próprio o Código de Direito Canônico Modernistas foi acrescentado que os fiéis têm direito a indagar junto à igreja. Tem direitos. Então, padre, vai estudar, viu? Vai estudar. Não fique mandando os outros estudar, chamando os outros de antirracional, que só age pela emoção. Vai estudar, que no Código de Direito Canônico Modernista de vocês, afirma que os fiéis têm esse direito. Tem um direito de indagar. Mesmo ele não concordando, mas como ele é modernista, ele tem que concordar. E a gente vai perceber, eu até fiz umas anotações, que eu li a parte do documento, o Vox aí do Mater Corpus Deis, acerca especificamente desses dois títulos de Nossa Senhora. E a gente vai perceber que a razão disso não é propriamente católica, como a gente vai ver logo na apresentação. Deixa eu ver aqui na apresentação. Tá aqui, ó. Logo na apresentação, tá aqui, ó. Vamos ler aqui. O texto, ao mesmo tempo que esclarece em que sentido são aceitáveis ou não alguns títulos e expressões referentes a Maria, propõe-se aprofundar nos adequados fundamentos da devoção mariana, precisando o lugar de Maria em sua relação com os fiéis, à luz do magistério de Cristo como único mediador e redentor. Isso implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Meu Deus do céu! Olha só como que esses seres, digamos assim, usam da linguagem da serpente. Primeiro eles falam, né, que pelo mistério de Cristo como único mediador e redentor. E isso implica uma profunda fidelidade à identidade católica e, ao mesmo tempo, um particular esforço ecumênico. Isso é mentira. A identidade católica, tudo bem, mas o esforço ecumênico, não, isso é um absurdo. E detalhe, até mesmo a fidelidade à identidade católica é falso. Me corrijo aqui. Por quê? Se fosse fiel à identidade católica, adotariam sim o termo corredentora. Ficou bem claro? Então, padre, a indagação dos fiéis, nesse caso aqui, é legítima. E pior, não foi para agradar os protestantes, foi para agradar a todas as religiões que não são católicas. E eu já demonstrei aqui, como vou mostrar novamente, está aqui, deixa eu ver aqui, o Evangelho 95, versículo 5, aliás, o Salmo 95, versículo 5, da Vulgata diz o seguinte: porque todos os deuses da gente são demônios, mas o Senhor fez os céus. Então fica claro que o ecumenismo, os deuses das outras religiões, que é essa questão ecumênica, são demônios. Não existe acordo, identidade católica, com demônios. Ou você é de Cristo ou você é do demônio. Não existe. Então esse documento, ele é uma blasfêmia. É uma tentativa de, digamos assim, retirar esse título de Nossa Senhora. Por quê? Porque sempre Nossa Senhora, ela está relacionada intimamente à Igreja Católica. Se tirar Nossa Senhora, começa a desvincular, desintegrar as bases da Igreja. Essa é a realidade, eles querem fazer isso. E tem até outra parte também. E depois, né, ele discorre mais, ele fala que no catecismo, né, o catecismo da Igreja Católica dele, né, ele cita ali os números 963 a 969 e 970, que fala sobre Nossa Senhora, e ele só aceita a medianeira, o padre, né, e ele fala que a Igreja, que para ele, né, é o Papa, né, esse falso magistério,
digamos assim, autoridade legítima para discorrer sobre o tema. E se julgou que não se deve utilizar o termo corredentora, então ele não utiliza, ele deixa de utilizar. E ele mesmo fala, né, que João Paulo II já chegou a utilizar algumas vezes, né, como diz o próprio documento, né, e foi pedido ao o falso Papa Bento XVI, mas ele deu negativa, e o falso Papa Francisco disse que não se aplica, inclusive chegou até a afirmar que seria uma tonteria, né? Tonteria, ou seja, uma tolice. E por último, né, como ele mesmo afirma, né, agora o Papa, esse falso Papa Leão XIV, que agora praticamente proibiu. E aí? Ou seja, a gente percebe que a destruição é aos poucos. Primeiro um utiliza, mas depois recua, que era o Papa João Paulo II. Depois o outro diz, não, não é bem assim. Carece de fundamentos. Aí o outro diz que já é uma tolice. E agora proíbe, ou seja, eles vão destruindo aos poucos. Essa é a realidade. E depois, né, o próprio padre Vilaverde fala que nós não devemos ser um católico besta e tolo. É complicado. Chamar as pessoas de tolo, já expliquei. Digamos assim, pode ser julgado e ir para o inferno. Está lá no Evangelho de São Mateus. Inclusive, eu já fiz até um vídeo sobre isso, quando eu respondi o Centro Dom Bosco em uma questão aí. Só para a gente ter uma ideia, como que é a linguagem desse pessoal. E detalhe, a maioria dos fiéis católicos são ignorantes, não são, digamos assim, culpa propriamente dita, responsáveis pela sua própria ignorância. É porque a igreja deixou de ensinar, ela deixou de ser docente. Essa falsa igreja aí proíbe o proselitismo. Então, como é que eu vou converter alguém, eu que sou católico, converter alguém para se salvar, se eu não sei a minha própria doutrina? É por isso que eles não ensinam a doutrina. É por isso que no catecismo você pode observar os depoimentos aí desses catequistas, dessas pessoas que estavam aí no modernismo e abandonaram. Eles sempre afirmam que a igreja antes era machista, que a missa era isso e aquilo, era de costa do povo, ou seja, os catequistas só ensinam a destruir a própria igreja. Essa é a realidade. Então os fiéis aprenderam a não serem católicos, aprenderam a repudiar os próprios princípios da própria igreja que ele professa, a fé que ele professa. Essa é a realidade. Então não é culpa, responsabilidade única e exclusivamente dos fiéis. Padre, abra o olho, tenha muito cuidado com suas palavras. E depois ele fala, né, que conversou com 2 mariólogos sobre o documento, e que esses 2, né, que era um da Bahia, parece, outro do Cuiabá, que inclusive tem mestrado aí, doutorado, essas coisas, e são homens realmente devotos, disse que não encontrou problema nenhum com esse documento. Meu Deus do céu, só se for diante da formação deles, modernista, porque se você perceber que não tem problema nenhum em utilizar o esforço ecumênico, ou seja, essa aliança com as falsas religiões que tem o demônio como Deus, dizer que não tem problema nenhum, deu para compreender? Então as pessoas caem, porque ele utiliza, não, eu conheço 2 mariólogos que conhecem todos os documentos sobre Nossa Senhora. Então eles não encontraram. Não encontraram por quê? Porque eles são modernistas. Eles também praticamente ensinam a ser anticatólicos, porque não existe relação nenhuma entre identidade católica e ecumenismo. Pelo contrário, não há salvação fora da igreja. Isso é um absurdo. E eu vou mostrar aqui mais alguma coisa aqui desse Mate Corpus Fidelis, que eu tomei nota aqui, as partes específicas. Deixa-me ver aqui. Tem o capítulo 17 e 18, quer dizer, o parágrafo 17 e 18, que é bem interessante, que vou ler aqui para vocês,
O título de corredentora aparece no século XV como correção à invocação de redentora, aqui, que Maria vinha recebendo desde o século X. São Bernardo atribui a Maria um papel aos pés da cruz que dá lugar ao título de corredentora e que aparece pela primeira vez no hino anônimo do século XV em Salzburgo. Ou seja, aqui o próprio documento demonstra que não foram os fiéis que começaram isso. E detalhe, eu não acredito muito nisso aqui, no que eles estão afirmando. Por quê? Porque eu assisti a um vídeo recente do Controvérsia Católica, do Diogo, onde ele afirma ali que tem um erro absurdo, onde eles afirmam que nenhum Papa utilizou o termo corredentora, e é falso. Ele demonstra ali que o Papa Leão XIII utilizou. Isso é um absurdo. Ainda que a denominação de redentora se tenha mantido durante os séculos XVI e XVII, desapareceu totalmente no século XVIII para ser substituída por corredentora. A investigação teológica da cooperação de Maria na redenção durante a primeira metade do século XX chegou a aprofundar mais o conteúdo do título de corredentora. Ou seja, olha só, eles mesmos se autodenunciam. Por quê? Até a metade do século XX era o quê? Até 1950, mais ou menos ali, foi quando essa falsa igreja entrou. Quando ela entrou, acabou de se aprofundar. E parece que realmente caminhava para ser dogma, o título de corredentora e medianeira. Mas entrou a falsa igreja e disse, não, agora é conosco. E vocês vão perceber a gravidade disso no próprio final do vídeo que eu vou mostrar para vocês, do padre Vilaverde. E tem uma parte do 18 aqui que é bem interessante. Aqui, ó. Alguns pontífices utilizaram este título sem se deterem demasiado em explicá-lo, no sentido de explicá-lo corretamente. Isso é falso. Geralmente apresentam-no de duas maneiras diversas. Em relação à maternidade divina, enquanto Maria, como mãe, tornou possível a redenção realizada em Cristo, ou ainda em referência à sua união com Cristo junto à cruz redentora. O Concílio Vaticano II evitou utilizar o título de corredentora por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. Olha só, sempre ecumênica, meu Deus do céu. Então tá aqui, se você não encontra problema nisso aqui, esses mariólogos, que por razões ecumênicas não utilizam o termo corredentora, então tem algum problema com vocês. Tem algum problema. Deu para utilizar? E no 22 ele fala, né? Aqui, está aqui. Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno. Depois fala que é inconveniente aqui, ó. E essa parte inconveniente é bem interessante. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Inconveniente é esse próprio documento, que tem que ter vários padres modernistas explicando. Então, se esse documento, olha só como ele é contraditório, se esse documento, para ser veiculado, para ser, digamos assim, degustado pelos fiéis católicos, entre aspas, necessita de muitas explicações, então ele é sim que é inconveniente, e não o título. Porque todos os documentos dessa igreja são inconvenientes, dessa falsa igreja. Todos. Porque sempre tem que vir alguém explicar, dizer, ao contrário dos documentos dos papas anteriores. Deixava bem claro, ó, isso aqui é católico, isso aqui não é católico. Se você não fizer isso, você não é católico. Simples. Não existia, digamos assim, um curso para entender as coisas. Não, era simples. É complicado, muito complicado. E depois, né, o padre continua nas suas explicações, e
lá para o finalzinho, né, digamos assim, eu estou aqui sintetizando muitas coisas que ele falou, e ele falou, teve uma parte lá que ele disse o seguinte, que não me recordo bem, mas é uma parte que ele fala que existe a opinião de outros e a opinião da igreja, e que tem uma parte bem interessante, que ele fala que, deixa eu ver aqui se eu conseguir anotar, tá aqui, anotei, ele diz o seguinte: quem se coloca acima da igreja para julgá-la já deixa de ser católico, é um termo que ele utiliza. Inclusive ele diz o seguinte: muitos usam Maria para ganhar engajamento nas redes sociais, ganhar dinheiro, ganhar visualizações. Aí eu pergunto, padre, eu não vou julgar aqui que o senhor fez esse vídeo para ganhar dinheiro. Eu acredito, aliás, eu não sei se foi para ganhar engajamento, mas que tem o objetivo também de ganhar dinheiro, tem o seu vídeo. Por quê? Quando eu assisti, apareceu no mínimo ali umas 5, 6 propagandas aqui no YouTube, quando eu assisti esse vídeo, para tomar algumas notas. E se vocês assistirem também, vocês vão perceber, aparece várias vezes. Então o senhor ganha dinheiro, não seja hipócrita em dizer que os outros estão utilizando para ganhar engajamento, usando o nome de Maria para ganhar engajamento. O senhor também com esse vídeo está ganhando dinheiro, porque o seu vídeo é monetizado. E aí? Quem é hipócrita? Quem é que está utilizando para ganhar engajamento, dinheiro? Alguma coisa do tipo, como o senhor mesmo se refere. Ficou claro? Quem quiser, tem sua prova aí. Basta assistir o vídeo. Parece no mínimo 3, 4, 5. Eu assisti só no único vídeo. Numa única vez que eu assisti, se eu não me engano, no mínimo umas 5 propagandas apareceu. Propagandas de terço, propaganda de questões financeiras, propaganda de lojas, tem uma série de propagandas. E depois ele fala, né? Quem se coloca acima da igreja para julgá-la já deixa de ser católico. E no final do vídeo, ele pratica o que ele disse. Ou seja, ele julga a igreja. E se ele julga, ele devia deixar também de ser católico. Olha só que absurdo. Tem que tomar muito cuidado com esses padres modernistas. Aí, eu vou passar aqui para o final para vocês entenderem realmente o que eu estou falando. Aqui. Deixa eu ver aqui. Maria? Aqui, ó. Gente, assistir, ó, já apareceu uma propaganda. E olha que eu nem assisti inteiro. Só mostrando alguns pontos. Comment je suis devenue la personne la plus dangereuse de la pièce. Une habitude a tout changé. J'ai remplacé les réseaux sociaux par le micro-apprentissage. Essa propaganda aqui, ela tem alguma coisa de católico? Mas o senhor tá ganhando dinheiro com ele, não tá? Aqui, ó. Então, tem que deixar de ser hipócrita. Vamos para os vídeos aqui, ó. Tenha santa paciência, né? Quem diminui a Virgem Maria somos nós, que nos afirmamos devotos e no dia a dia fazemos coisas que desagradam o coração de Maria. Isso sim entristece Nossa Senhora, mas o documento do Papa Leão em nenhum momento a ofendeu. Olha só como ele mesmo afirma, o documento em nenhum momento ofendeu. Será que Nossa Senhora vai aceitar que um documento que é feito para não ofender os ecumênicos, ou seja, as outras religiões que têm por Deus os demônios, será, padre, que não vai desagradar Nossa Senhora? Será? Porque como a gente viu, a gente percebeu claramente que o documento, especificamente quando fala sobre a corredenção, não se aplica porque é por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. E o título geral, logo na apresentação, fala que é por um esforço particularmente ecumênico, ou seja, para agradar as outras religiões, agradar aos demônios. Porque os deuses das gentes, como a gente viu,
são os demônios. Mas vamos dar continuidade. Meu irmão, minha irmã, espero ter esclarecido. Agora, repito, se você não quer ficar com a opinião da igreja, não é a opinião de Padre Gabriel, não. O que eu trouxe para você está aqui. Olha o absurdo. Mas se você não quer ficar com a opinião da igreja, fique com a opinião dos seus, digamos assim, influenciadores digitais. Agora, uma coisa eu lhe digo. Quando você precisar de confissão, de eucaristia, de batismo, de unção dos enfermos, de matrimônio, procure lá os seus orientadores. Sabe o que é que eles vão ter para dar a vocês? Nada. Porque só a igreja tem os sacramentos para dar. Então, é preferível ficar com a igreja do que com a opinião de quem quer que seja. Olha só, essa fala dele aqui é aparentemente católica, mas não é. Por quê? Porque a gente sabe que essa missa nova que ele reza aí, né? Ela foi adulterada. 83% das orações foi retirada. Inclusive, até o próprio rito de ordenação sacerdotal e também dos bispos foi adulterado após o Concílio Vaticano II. E entra em xeque os próprios sacramentos, excetuando, né, digamos assim, o batismo e o casamento, o restante, todos entram em xeque. Agora responda para mim, sinceramente, responda para mim. Será que você, conhecendo um padre modernista que aceita na paróquia dele umbanda, candomblé, relações com muçulmanos, isso, aquilo, outro, essa relação ecumênica, você tem coragem de se confessar a ele? Será que você não desconfia que tem algo muito estranho, um padre modernista que reza a missa ali com protestantes ou com candomblés, pessoal, e depois você receber a Eucaristia dele? Não é muito estranho, não? Então, é algo que ele fala que é aparentemente católico, mas não é católico. Quem quer que seja. Livros. Ah, mas eu comprei livros na mão de padre fulano, de leigo cicrano. Eu não sabia que livro vale como sacramento, não. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, mas compre bons acho que livros. Tá anterior. Mas nada vai te oferecer o que a igreja... Deixa eu ver se é antes. Tempo já passou. Aqui, exatamente aqui. Quero mostrar essa parte para vocês aqui. Para mim... Vou mostrar essa parte para vocês, que era a que eu queria exatamente. Só que eu adiantei demais. A igreja romana não é mais a igreja de Cristo. Aí agora tem muitas opções, né? Tem a igreja palmariana, que é também uma igreja que tem papa, que tem bispo, que tem cardeal. Você pode ir para lá. Tem uma igreja no Rio Grande do Sul, parece, ou em Santa Catarina, que tem lá uma igreja com um papa, parece que o nome Pedro II. E lá tem normas, né? Vá para lá. Cada seita diz que tem a verdade e que Roma não tem mais a verdade, nem tem mais moral para falar nada. O pobre do Papa Leão XIV nem bem chegou, já está sendo, né, espancado, achincalhado. Ah, padre, mas o cardeal Vitor Fernandes, o senhor se esqueceu. Foi o mesmo do documento... eita, deu um branco agora. Da bênção, né? Da bênção para casais, homossexuais, aquela coisa toda. Aquilo ali, minha gente, eu desconsidero. Aquilo ali não passa. E eu quero dizer para você, aquele tempo já passou. Para bom entendedor, meia palavra basta. Leão XIV, no dia da sua aparição pública, lá na janelinha da Basílica de São Pedro, na janelinha não, na janelona, né? Na principal, ele convidou todo mundo a rezar o rosário de Nossa Senhora. Então esse homem aqui é o que está diminuindo a Virgem Maria. Tenha santa paciência, né? Quem diminui a Virgem Maria... Bem, como vocês viram aí, né? Por isso que eu falei, ele começa
o vídeo sendo modernista e termina liberal. Tá aí, nas palavras dele mesmo, né? Ele afirma que o autor, né, que é o Victor Manuel Fernandes, o Tútil, que é um afeminado, que é tido pelos seus pares como um homem gay, é isso mesmo que os pares deles falam lá da Argentina, é o mesmo que redigiu esse documento Mater Populi Fidelis. E ele fala, né, que o indagaram da seguinte forma: não foi ele que fez o documento, que ele esqueceu o nome, mas o documento se chama Fidúcia Súplicas, que é um documento, né, pedindo para abençoar casais irregulares. E detalhe, né, ele utiliza até o termo que não é correto, que é casal homossexual. Não existe casal homossexual, só existe casal entre macho e fêmea. É tanto que quando, né, tem alguém que se casa e tem 2 filhos ali, geralmente, o pessoal pergunta: e aí, tem quantos filhos? A pessoa diz: ele tem um casal. Ali a gente já compreende que se trata de um menino e uma menina. Pronto. Não existe casal. Tem que ser preciso, padre, nos termos. Depois ele fala também, né, como ele deixa bem claro aí, que é o mesmo indivíduo que fez. Mas um ele aceita, que é esse documento agora, e o outro ele não aceita. Mas por que não aceita? Porque o Francisco já mudou, já morreu. Agora é o Leão. Ele deixa aí subentendido que é o seguinte, que a Igreja Católica, os papas, eles não dão continuidade no ensinamento. Cada um vem e destrói. É como se fosse uma empresa ou um Estado. Cada um que chega com sua própria administração. Olha, a administração anterior aceitava isso. Agora estamos com nova administração. Tá aí o Papa Leão XIV. Ele ainda fala, né? Tem que entender. Olha só, isso é liberalismo. Nós não temos, digamos assim, autoridade para, digamos assim, recusar um documento verdadeiro de um Papa, se esse Papa é verdadeiramente católico. Mas ele está dando um exemplo, né? Se ele, que é sacerdote, fala que não vai obedecer um documento feito por um homem, um cardeal, que está para ele numa função legítima, mantido pelo o Papa Leão XIV, ainda, que vem de Francisco, quem é ele para não obedecer? Ficou bem claro que essa igreja se trata de uma seita conciliar e não de uma igreja católica, porque na igreja católica um papa sempre confirma o que o outro papa disse, mas depois do Concílio Vaticano II não, cada um faz o que quer. Virou uma empresa, virou uma instituição social, cada qual com sua própria administração. E aí? E detalhe, quando eu falo que os pares dele falam, tá aqui, ó. Depois vocês podem acessar aqui, ó. Eu acessei isso aqui. Tá aqui, ó. Em áudios vazados, o padre Rodrigo Vasques critica o novo bispo de Buenos Aires e o bispo de La Plata por serem kitcheristas, afeminados e gays. Tá aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar esse site aí. E tá aqui, esse site tá em espanhol, mas eu traduzi aqui, botei para traduzir. Aqui, ó, a escolha do Papa Francisco de um bispo cuja história inclui ter sido um dos chamados padres de favela à frente do arcebispado de uma sociedade tão transcendente como a de Buenos Aires, não foi uma nomeação agradável para certos setores mais tradicionalistas da igreja. Aí vai explicar, né? Tal. Aí utiliza aqueles termos aqui, ó. Kitcherismo, universo tal e organizações de direitos humanos. Ou seja, o tal do Tútil, o Victor Fernandes, ele foi colocado lá por ele ser assim. Então, é estratégico. E quem é você, padre, para não obedecer
o Papa Francisco, já que ele é um verdadeiro Papa. Por quê? Porque o seu próprio Papa aqui, Leão XIV, não o destituiu e não também, digamos assim, anulou o documento Fiducia Supplicans. Então, quem é você? Por isso que eu falei, eles começam com o modernismo e terminam com o liberalismo. Ou seja, o liberal é aquele que escolhe o que dá na telha dele. Tem direito para tudo. Como ele fala, né? Que tem que ter, cada um tem o direito de escolher o que quiser. Não, padre, não é assim. Ninguém tem direito para escolher a religião que quiser. Isso é liberdade religiosa. É condenado pela igreja. Ou seja, é muito perigoso assistir esses vídeos porque são vídeos que são aparentemente católicos. Mas de católicos não tem nada. Por isso que eu demonstrei aqui para vocês. São vídeos que começa, como eu demonstrei aqui, né? Começa com modernismo e termina com liberalismo. É isso, pessoal. Espero que sim. E sobre o Victor Manuel Fernandes, para vocês terem uma ideia, a gente está num nível tão degradante, tão absurdo, que a gente aceita. Como que a gente aceita um sujeito como o Túcio, que tem essas características aqui, lá no cargo praticamente como braço direito do Papa. E a gente vai ver aqui nas Sagradas Escrituras, está aqui, ó, tradução da Vulgata, a carta de São Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: acaso não sabeis que os iníquos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os crapulosos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão a bebedices, nem os maldizentes, nem os roubadores hão de possuir o reino de Deus. Ou seja, como que alguém que está indo para o inferno, esses sodomitas, afeminados, está no mais alto cargo da igreja, abaixo do Papa? E aí? Deu para compreender como que essa igreja está hoje? É por isso que ele não pediu para ler as Sagradas Escrituras, está aqui nas Sagradas Escrituras. E aí? O senhor vai obedecer um documento de um sujeito nessas condições? É complicado, é muito complicado. Então, esse documento, ele é inconveniente, ele não é católico, porque ele não foi feito sobre a base da doutrina católica, sobre os princípios católicos, mas sim sobre os princípios ecumênicos, para não agradar as outras religiões, para não agradar a quem, a gente já sabe, eu mostrei aqui, para não agradar os demônios. Essa é a realidade. Doa quem doer, mas esse é o objetivo. E se alguém que se diz mariólogo não compreender isso, é problema dele. Se o Vila Verde não vê problema nenhum, é problema dele. Mas quem é católico de verdade, quem estuda de verdade, quem não age pela emoção como ele age pela emoção. Ele fala para as pessoas não agir pela emoção, mas ele age. Porque se agisse pela razão, ele ia dizer, bem, esse sujeito ele tem características anticatólicas. E é emocional. Geralmente, quem age pela emoção é aquele indivíduo que aceita uma coisa de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, em outra ocasião, não aceita. Deu para compreender? Ele que age de forma emocional. Porque agora estão apaixonados pelo Leão XIV. O Papa anterior, o Papa Francisco, não, já é passado, estamos em nova administração, como ele deixa aí a subentender. Eles que agem pela emoção. Tá aí, espero que tenha compreendido. Esse foi o objetivo aqui do vídeo. Agradeço a todos que o assistiram. Lembrando sempre do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus.
e até a próxima.